pessoal, sejam bem-vindos ao Viver Bem. No programa dessa semana, a gente vai falar sobre o Julho Verde, que é a campanha de prevenção ao câncer da cabeça e do pescoço. Ao meu lado, para discorrer sobre esse tema tão importante, está a oncologista da Santa Casa aqui de Votuporanga, a doutora Júlia Cordeiro, né, Júlia? Muito obrigada pela sua presença, pela sua participação aqui hoje, viu? Muito obrigada, agradeço a TV Unifev pela possibilidade de estar aqui falando um pouco sobre essa campanha que é tão importante. E eu já começo perguntando então para a senhora, doutora, o que é essa campanha? A campanha do Julho Verde é sobre a conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço, que é um câncer que tem a tendência de ser muito agressivo, então é extremamente importante a gente poder passar um pouco sobre ele para todo mundo, para toda a população, para tentar uma identificação precoce da doença. Doutora, e fala pra gente, então, quais são os tipos de câncer de cabeça e pescoço? Os principais tipos de câncer de cabeça e pescoço são o de cavidade oral e o de laringe, mas ainda pode acometer seios paranasais, orofaringe, nasofaringe, dentre outros tumores também. Doutora, e quem faz parte dos grupos de risco para essas doenças? O tabagismo e o etilismo são os principais fatores causais para essa doença. Em torno de 75% de todos os casos de câncer de cabeça e pescoço são causados pelo cigarro e pelo uso abusivo de álcool. Olha só, então não é só câncer de pulmão, né? Também atinge essa parte superior, né, doutora? Exatamente. Doutora, e o HPV, ele está relacionado com esse tipo de câncer? Sim, o HPV ele também está relacionado aos cânceres de cabeça e pescoço, principalmente ao câncer de orofaringe, tá? Lembrando que o HPV ele é transmitido por via sexual, normalmente por sexo oral. Tá? Então, é uma doença que a gente pode potencialmente estar prevenindo. Certo, doutora, explica pra gente como que o HPV ele age no organismo que faz com que esse quadro evolua. O HPV ele acaba fazendo uma mutação das células aonde ele age. E essa mutação acaba podendo se diferenciar em células cancerígenas no local. Quais os principais sintomas que a pessoa começa a sentir que ela deve acender um sinal de alerta e procurar por um especialista? Inicialmente não tem sintomas. A doença inicia silenciosamente. Depois de um certo avanço da doença, a gente pode ter sintomas de dor ou uma ferida na boca que não melhora com nada, tá? Sangramento também. Quando mais avançado ainda, podem aparecer úlceras, feridas na pele também. Não só na região de boca, mas na pele do pescoço. Ou caroços no pescoço também pode vir a acontecer, mas normalmente em doenças mais avançadas. E como que é feito esse diagnóstico? Ele tem como ser feito precocemente ou é mais difícil? É mais complicado porque não existe um programa de rastreio, tá? De exames que a gente faz preventivamente. Mas coisas que são muito importantes, na verdade, seriam o segmento com um dentista, um cuidado básico, né? Esporadicamente estar procurando um dentista, mantendo o hábito da boca saudável e, ao mesmo tempo, durante a avaliação, ele vai verificar se tem alguma lesão, se tem alguma coisa visível, tá? E o diagnóstico, de fato, ele é realizado por meio de biópsia, seja, então, por uma avaliação direta da boca, onde vê uma lesão e é feita a biópsia, seja por uma nasofibroscopia, que é um exame que é feito por um endoscópio, uma câmerazinha que entra pelo nariz, tá? Uma laringoscopia, que é um exame que vê a parte também da garganta, principalmente. Doutora, explica pra gente por que existe um tabu muito grande quando a gente fala de câncer de cabeça, principalmente. As pessoas acham que não existe cura, não existe tratamento. Como que funciona isso? Como é que vocês lidam com esses pacientes? Sempre tem essa sensação, não só no câncer de cabeça e pescoço, mas principalmente nele, porque às vezes acontece da cirurgia ser uma cirurgia mutiladora. Então, às vezes o paciente está curado, mas ele fica com uma cicatriz muito grande, muito grave. E nisso, às vezes, a visão das pessoas é de não haver cura, tá? Mas é uma doença potencialmente curável, sim, só que ela é muito visível.
né? Ela literalmente está na cara. Então, nisso acaba sugerindo um pouco isso às pessoas que não têm tanto conhecimento sobre a doença. E é um câncer que tem acometido mais pessoas ao longo dos anos? Ele tem sido melhor diagnosticado? Eu acredito que ele está sendo cada vez mais diagnosticado, inclusive precocemente, tá? Por chegar às pessoas, principalmente pelas campanhas igual Essas Júlio informações, Verde, né? Exato, eles acabam procurando atendimento antes. Mas existe sim uma tendência de estar tendo uma piora, tá? Principalmente pelo uso abusivo atualmente do narguilé, daqueles outros cigarros eletrônicos. Então, tudo isso daí também prejudica, porque a carga tabágica é muito maior do que a do cigarro simples ou do paieiro, que antigamente era muito frequente o uso, né? Além de, claro, evitar fumar cigarro eletrônico, fazer o uso do narguilé, existem outros métodos de se prevenir? Manter a higiene oral adequada, né? Então, fazer a escovação dos dentes, da língua, das bochechas por dentro, tudo. Procurar o dentista sempre. E também hábitos simples de vida, como manter uma alimentação adequada, atividade física, evitar o sobrepeso ou a obesidade. Tudo isso também trazem um auxílio para a redução de risco da doença. Doutora, e existe fator genético na questão do câncer de pescoço e cabeça? Normalmente não. É muito mais raro a gente pensar em doença genética quando é feito esse tipo de diagnóstico. Tá? Bem mais raro mesmo. Em relação à pandemia da Covid, a senhora acha que teve algum impacto no diagnóstico dessas doenças? Provavelmente sim. É uma coisa que certeza a gente nunca vai ter. Só que os serviços de saúde estavam sobrecarregados. Então, essa atenção básica, atenção primária, que é onde a gente pensaria no diagnóstico inicial, a gente teve uma falta. E, ao mesmo tempo, o paciente que tinha medo de procurar atendimento por conta do Covid, né? E também por conta da recomendação do isolamento social, manter-se mais em casa, sem ter contato realmente. Então, tudo isso vai ter favorecido sim para esse aumento. Doutora, a gente vai dar uma pausa rapidinho no Viver Bem, tá? Pessoal, não sai daí não que a gente já volta. Pessoal, estamos de volta no Viver Bem e no programa dessa semana a gente está falando sobre o Julho Verde, que é a campanha de prevenção do câncer de cabeça e pescoço. Ao meu lado, a médica oncologista aqui da Santa Casa de Votuporanga, a doutora Júlia. Doutora, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigada a vocês. E vamos continuar, então, o nosso bate-papo. Doutora, a gente falou no bloco anterior sobre a relação do HPV com esse tipo de câncer de cabeça e pescoço. Eu queria perguntar para a senhora se a vacinação contra o HPV influencia de alguma forma nessa questão das doenças. Com certeza. A vacinação é algo essencial e, infelizmente, no Brasil ainda a gente sabe que não apresenta um número bom de vacinados, tá? Muitas poucas pessoas se vacinam. E a gente tem a vacinação pelo SUS, inclusive. Gratuita, né? Gratuita para as nossas crianças, tanto meninas como meninos, dos 9 aos 14 anos, tá? E para populações de risco também. Mas, pela rede privada, qualquer pessoa pode estar realizando até os 45 anos. E o que é o importante? Todo mundo pode tomar a vacina, tá? Independente de ter tido ou não relações sexuais. Sempre é o melhor nunca ter tido relação sexual. Por isso que a população escolhida para vacinação pelo SUS é a de crianças, né? Exatamente para a gente conseguir atingir essa taxa de faixa etária e melhorar essa cobertura vacinal, né, doutora? Exatamente. E conta pra gente, doutora, que cuidado especial com a voz as pessoas podem ter em relação a prevenir o câncer de cabeça e pescoço? No geral, não existe nenhum cuidado com a voz para essa prevenção, tá? Mas qualquer mudança na voz, seja uma rouquidão, seja a voz ficando mais fraca,
tudo isso pode ser indicativo de uma neoplasia, então é importante procurar atendimento. Então, seria um sintoma também essa diferença no tom de voz? Exato, seria sintomas de uma possível neoplasia. Tem vários outros fatores que causariam isso também, mas é algo que chama atenção para ser realmente investigado. E como que é realizado o tratamento desse tipo de câncer? Tem radioterapia, quimioterapia, cirurgia? Como é que funciona? O tratamento, principalmente nos casos mais iniciais, é sempre cirúrgico, tá? Mas, pensando numa doença um pouco mais avançada ou dependendo do tipo do tumor, pode-se fazer realmente quimioterapia, radioterapia, às vezes as duas junto, às vezes antes de operar, às vezes após operar, ou simplesmente nem precisar operar após o tratamento de quimio com rádio. Hoje em dia existe também a imunoterapia para câncer de cabeça e pescoço, que veio uma inovação aí excelente para a gente e para o prognóstico dos pacientes. E o câncer de cabeça e pescoço, eles andam juntos? Ou nem sempre a pessoa que tem um câncer no pescoço tem um câncer na cabeça? Como é que funciona isso? Para o pessoal de casa entender. Sim, isso daí na verdade é um pouquinho diferente, porque a gente chama de câncer de cabeça e pescoço todos os cânceres dessa região, tanto da cabeça como do pescoço, que seria então nasofaringe, que fica na cabeça, Sim. a laringe, que fica um pouco mais para baixo, tá? Agora, quando se fala em câncer de cérebro, aí é outro tipo de tumor, é completamente diferente. Tá? Mas sempre que é cabeça e pescoço, fala-se esse termo, cabeça e pescoço, é qualquer tumor da face ou do pescoço. Certo. E quais são os impactos do tratamento para essas pessoas, para a vida do paciente, doutora? O tratamento em si, ele pode ser bastante complexo, porque dependendo da região em que é acometido, pode ser uma cirurgia mutiladora, o paciente ficar com alguma lesão não, mas com alguma cicatriz que vá prejudicar a autoimagem da pessoa, além de poder ter dor. Então, a gente tem que tentar fazer um controle adequado dessa dor. Ele pode precisar de reabilitação da fala, reabilitação da deglutição, que é o engolir, tá? Então, tem vários cuidados que esse paciente deve ter durante o tratamento e após também para essa reabilitação. E por falar em reabilitação, como que funciona esse pós-tratamento, doutora? Essa pessoa ela tem um acompanhamento psicológico, que é o que a senhora falou, tá no rosto, tá na face das pessoas, né? Acaba atingindo a autoestima também, né? Não, exatamente. O ideal, no mundo ideal realmente, seria esse paciente ser acompanhado com uma equipe especializada em psicologia desde o diagnóstico, tá? Porque o diagnóstico já assusta muito. E o pós-diagnóstico vem o tratamento. O tratamento, em alguns casos, vai ser tranquilo, em outros podem ser muito pesados. Então, a psicologia consegue nos dar um excelente auxílio nisso. E no pós-tratamento, a reabilitação para o paciente tentar alcançar uma autoimagem melhor, conseguir se entender e se encontrar da forma que ele está naquele momento, né? Então, é extremamente importante a psicologia junto. E além dessa parte mental, da saúde mental, essa pessoa tem que passar por acompanhamento depois? Como é que funciona para ver se está tudo certo, ou se essa câncer infelizmente retornou? Como é que funciona isso? Sim, o câncer de cabeça e pescoço, assim como qualquer outro tipo de câncer, o paciente tem que manter um acompanhamento regular após isso, por no mínimo 5 anos após não apresentar doença nenhuma mais, tá? Normalmente no câncer de cabeça e pescoço, o ideal vai ser estar fazendo alguns exames de imagem a cada 3, 4 meses e também passando com o otorrino, tá? Que é o especialista que realmente trata dessas regiões, tá? Da nasofaringe, da laringe e tudo. Então, o ideal é oncologista e otorrino aí nesse pós-tratamento. Se em algum momento apresentar uma nova lesão, a gente vai recalcular aí a rota e definir novos tratamentos. Em relação aos meses de várias campanhas que a gente tem, incluindo o Júlio Verde, a senhora acha que é uma
ideia positiva, que é uma ação que beneficia a informação correta para chegar na comunidade? Sim, é muito importante. Não só para chegar na comunidade leiga, mas também para uma educação dos profissionais de saúde, tá? A gente vai relembrar que essa doença existe, porque tem uma frequência de 3% de todos os cânceres diagnosticados no Brasil. Então, é pouco, de certa forma. Mas não deixa de ser importante, né? Exatamente, mas às vezes fica esquecida. Então, é muito importante a gente relembrar todo mundo, enquanto população e profissionais de saúde também. Doutora, e fala pra gente como é que é o serviço que vocês oferecem lá na Santa Casa, no ambulatório de oncologia? Que equipe que a senhora tem ali à sua disposição? Lá no ambulatório de oncologia, a gente tem eu, um oncologista clínico, temos uma outra médica, que é a hematologista clínica, que ela trata linfoma, leucemia. A gente tem a equipe multidisciplinar, que conta com enfermagem, nutricionista, psicólogo, dentista, assistente social, toda a equipe que é necessário nessa trajetória do paciente. Certo, e essa equipe atende todos os pacientes que precisam ali, que ainda possuem convênio. Infelizmente, o SUS ainda não atende, né? Infelizmente, o SUS a gente ainda não consegue abranger. A gente atende alguns convênios. E sim, eles atendem todos os nossos pacientes, principalmente os que estão ali em quimioterapia, que eles vão com certa frequência, tá? Mas os demais também a gente consegue estar realizando essa reabilitação após, quando necessário, um acompanhamento. Certo. Doutora, infelizmente nosso tempo está acabando, mas eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui no Viver Bem. E para encerrar, queria que a senhora deixasse um recadinho para o pessoal de casa sobre esse tema tão importante que a gente debateu aqui hoje. Parem de fumar, parem de usar álcool em excesso, tá? A gente não precisa disso para ser feliz, então a gente consegue diminuir pelo menos o álcool e cessar o tabagismo. E cuidar da sua boca, dos seus hábitos alimentares, tudo isso pensando realmente em ter qualidade de vida e ter uma vida mais saudável aí. Tá joia, doutora. Obrigada, viu? Muito obrigada a você. Pessoal, o Viver Bem de hoje está ficando por aqui, mas não fica triste não, que na semana que vem a gente está de volta. Beijos e saúde!